Como fazer um planejamento tributário estratégico para sua clínica, para o seu consultório? Para você criar uma empresa, tem que ter uma visão de futuro. Como é que eu faço toda a parte contábil quando eu tenho sócios? Por que eu estou abrindo uma sociedade? Porque sociedade tem que somar. O que vai agregar para mim ter um sócio? Como é que eu organizo quando eu vou começar a trabalhar com plano de acompanhamento? Emito a nota fiscal de uma vez, emito uma nota para cada consulta. É igual ter o chat GPT. Você tem todas as informações lá, mas você sabe o que perguntar? Normalmente não, porque o médico ele não foi treinado para aquilo. Hoje a gente vai estar aqui com um especialista, CEO de uma das maiores centros, né, de contabilidade médica do Brasil, meu amigo Márcio Souto. Seja bem-vindo. Ok, obrigado, prazer aí estar aqui ajudando o pessoal aí nas principais dúvidas. Um assunto tão delicado que tem pouca gente falando, né? Então, obrigado pelo Show de convite bola. mais uma vez. Maravilha, Márcio. Márcio, pessoal, ele é ex-auditor, né, fiscal da KPMG, é founder do Grupo MS Saúde, como eu falei aqui, enfim, uma das maiores referências de contabilidade médica aqui no Brasil. Hoje, quase 3 mil médicos aí estão junto com ele. Então, tem vamos dizer assim, um repertório muito amplo, principalmente de problema, né, que eu digo que os melhores advogados e contadores são aqueles que já viram muito problema, porque aí a gente, de alguma forma, compra essa experiência dos problemas e evita os mesmos erros. E a contabilidade geralmente é aquela área que o cara, ainda mais o médico, né? O cara, se ele puder não pensar nisso, é a última coisa que ele quer pensar, né? E que geralmente a pessoa vai empurrando com a barriga até o momento ali que não dá mais como não pensar nisso. E infelizmente, Márcio, aí já quero até colocar um pouco para você, eu vejo que, inclusive eu no começo tinha muito uma visão apenas burocrática, né? Tipo, aquela coisa que pô, a gente tem que emitir nota, enviar informação para a Receita e tal. Só que, obviamente, à medida que o negócio foi crescendo, eu fui entendendo que, na verdade, tinha todo um processo estratégico que poderia ser feito, não só para pagar menos imposto, mas para ter uma série de outras possibilidades que a gente tem na lei, né? E que muitas vezes a gente não tem o conhecimento, a gente não faz. Então, eu queria começar te perguntando assim, nesses anos aí que você, né, trabalhando com médico, como é que você tem visto essa mudança de percepção em relação à contabilidade como uma alavanca estratégica do negócio, né? Pensando aqui em quem está começando o seu atendimento e também quem já tem clínica, já tem outros profissionais envolvidos. Não, legal. Importante essa pergunta. Eu costumo brincar que contador e advogado, primeiro você vai por preço e aí depois você vai em quem resolve, né? Quando dá problema. É bem isso hoje em dia, né? Mas é legal que o pessoal tá virando um pouquinho a chavinha, entendendo a importância da contabilidade, né? Independente da fase que você tá. Porque se você tá começando e faz um planejamento errado, você paga muito imposto e você acaba perdendo, às vezes, na hora que você precisa ganhar atração. Às vezes você monta um consultório, que nem você falou, o pessoal tá iniciando, faz um planejamento errado, você está pagando muito imposto, às vezes você acha que não está dando lucro, enfim, demora para você ganhar ali, porque na maioria das vezes você mesmo está financiando o seu negócio, né? Então, você trabalhar com dinheiro próprio, você vai trabalhar em cima do lucro, tudo. Então, eu falo que contabilidade é um divisor de águas na nossa vida, porque vai muito além, envolve a parte societária, envolve a parte tributária, e assim, eu falo que hoje em dia é igual ter o chat GPT. Você tem todas as informações lá, mas você sabe o que perguntar? Normalmente não, porque o médico ele não foi treinado para aquilo. Não está no DNA dele para saber o que perguntar. Então é muito importante ter uma contabilidade que vai fazer as perguntas certas, porque a gente tem todos os cenários na mão. Então, o que eu costumo fazer? Eu gosto de entender muito a parte do PJ, da parte da pessoa física e os próximos passos. Do business, né? O que essa pessoa está planejando ali de crescimento pro consultório, porque até tem essa questão do time, né? Porque às vezes se você faz a virada do modelo tributário, contábil, no momento errado, você passa um ano a mais pagando no modelo desvantajoso, né? Exato, importante falar isso porque o regime tributário, ele é definido no momento da abertura do CNPJ e na virada do ano. Antes disso, não dá para fazer. Até vejo muita gente falando isso, você vai ver que vai ter contador que fala, não, se a gente consegue virar a qualquer momento. Só que eu te falo que é gambiarra e a Receita Federal vai bater em cima. O que é feito? Eu vou citar o exemplo porque provavelmente alguém já passou por isso. Pega um KNAI, que é uma atividade, né, um código de atividade, que desenquadra do Simples Nacional.
Então, por exemplo, dá para você sair do Simples Nacional e ir para o lucro presumido. Então, coloca uma atividade lá que ela não é permitida no Simples Nacional, então ele desenquadra automaticamente. Só que qual que é o problema disso? Está fazendo isso para desenquadrar. E aí você não fatura naquilo lá. E aí a Receita vai falar, opa, você fez isso aqui para me prejudicar. Então é onde ela vai, aí sai muito caro. Né? Então tem várias saídas, como às vezes abrir um novo CNPJ, entender a situação, entender o cenário. Então isso é muito importante, saber se você vai ter sócio, saber se você tem registro como pessoa física, você sócio. Então são vários e vários cenários. Até onde você vai atender é importante entender. Por conta de reembolso, que tem aquela questão de CNES, que tem gente que abre em residência. Abriu em residência, você não pode ter o CNES, né, que é o Cadastro Nacional do Estabelecimento da Saúde. Ou seja, se você botar seu endereço pessoal como endereço da pessoa física, depois você vai ter problema quando você tiver que registrar lá que é atividade de saúde, é isso? Não, é que pensa assim, normalmente quando você começa, você não tem uma clínica, então você abre na sua residência, seu apartamento, sua casa, etc. Você consegue regularizar falando que todas as atividades são desenvolvidas em locais de terceiros. Normalmente é isso. E aí você começa a atender em alguns locais. E hoje em dia é comum atender em coworking, né? Então você atende aqui, atende lá, tal, e aí você está emitindo nota pelo seu CNPJ, só que está na sua residência. O que acontece? Ele está regular, ele está tudo certinho. Só que, para fins de reembolso, o plano de saúde ele está exigindo que você tenha o CNES ativo. Quando está em residência, você não pode ter o CNES, ele é isento. Então, você não pode ter um estabelecimento da saúde em casa. E aí, por mais que tenha, recentemente saiu uma decisão da STF falando que o plano de saúde ele não pode exigir que a empresa tenha um CNES para poder validar o reembolso. Só que a maioria dos planos de saúde ainda estão exigindo. Então, tá vendo? É um ponto, assim, muito importante. Por isso que é importante falar, qual que é o seu plano? Qual que é a sua ideia? Né? Então, isso é muito importante, porque às vezes você fala, nossa, eu vou trabalhar com reembolso, peguei um negócio muito bom. Você vai emitir, sei lá, 50 mil em notas no mês. Todos os clientes não vão conseguir o reembolso. E O aí, R é caro. olha o tamanho do prejuízo que você vai ter. Porque, assim, satisfação do cliente, quando movimenta o bolso, mexeu no bolso, cara, às vezes você fez o melhor atendimento do mundo, resolveu o problema, mas mesmo assim você perde o cliente. Boa. Eu quero aprofundar daqui a pouco aqui no reembolso, então você que está ouvindo aqui tem interesse em reembolso, segura aí, que daqui a pouco a gente vai falar sobre esse tema. Mas eu queria pegar um gancho que você já trouxe, Márcio, que eu acho que tem muito valor aqui, que é a questão de sociedade, né? E aí eu queria não só a visão contábil, mas a sua experiência também, que eu acho que você já deve ter visto muito problema. Mais de 80% dos motivos pelos quais as empresas quebram após 5 anos está associado à briga societária, né? E não a empresa dar errado. Então, até 5 anos é a empresa que dá errado, mas depois de 5 anos geralmente é briga societária. E acho que muito disso está associado àquela sociedade que, cara, é um amigo aqui que começa para dividir custo e aí não tem alinhamento, em algum momento aquilo começa a dar problema. Então, eu queria, assim, na sua visão, o que é que você considera essencial para uma sociedade fazer sentido? E aí, junto com isso, já vou até colocar um gancho que é os casos de médicos que muitas vezes o sócio vai ser um não médico, né? Então, o nutricionista que está construindo um projeto junto com o médico, com o físio e tal. Quais possibilidades a gente tem ali do ponto de vista de benefício, de possibilidades fiscais, né? Vamos dizer assim. Primeiro, definir uma sociedade. Eu falo que é um casamento, né? É um casamento e um pouquinho mais complicado. Por quê? O que acontece hoje que eu vejo muito? No começo o pessoal faz justamente por isso. Para reduzir, acha que vai reduzir custo, na verdade não. Porque, principalmente quando você está iniciando, o que manda em termos de impostos é o faturamento. Então, quanto maior o faturamento, maior o imposto. Então, se está muito fora, eu vi casos, eu vou citar um exemplo recente. Teve um cliente ano passado que eles são um casal, eles vieram de outra contabilidade para nós. E aí, na hora que eu bati o olho, eu falei, compensa vocês separarem o CNPJ. Eu falei, não, Márcio, não compensa, vou ter que pagar 2 mensalidades, 2 conselhos de medicina, não vai compensar. Eu falei, eu vou colocar na ponta do lápis, mas eu estimo, isso foi em maio, eu falei, eu estimo que de junho até o final do ano, vocês vão economizar em torno de 15 mil reais. Não, tá, montei, deu 16 e um pouquinho. Quando chegou o final do ano, eles economizaram R$ 29.850. Por quê? Justamente só de separar, não mudou nada na vida deles. A gente só quebrou o CNPJ. Então eu falo, é praticamente 30 mil. Cara, 30 mil ali é umas boas férias, né? Então, assim, você vê a importância de primeiro você entender por que eu estou abrindo. É a primeira pergunta.
Por que que eu estou abrindo uma sociedade? Porque sociedade tem que somar. Esse é o primeiro ponto. O que que vai agregar para mim ter um sócio? Porque às vezes o que acontece muito, você falou, às vezes é uma nutricionista junto com um nutrólogo. Pô, legal, pô, vamos trabalhar em conjunto. Esse é um ponto. Porque no começo, quando você define uma sociedade, eu recomendo definir a atividade de cada um. Qual é a obrigação de cada um? Ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, por quê? Só abriu e falou, vamos rodar junto? Esquece. Vai chegar uma hora que um vai estar puxando mais a corda que o outro, e aí você não vai ver o outro fazendo força. Você fala, pô, então por que eu vou colocar energia para ele também ganhar? Aí começa a virar briga. Então, eu gosto muito de acordo de sócio, que é o quê? Ó, nós estamos iniciando aqui, eu, Márcio, vou fazer isso, você, Caio, vai fazer isso. Essas são as nossas obrigações. E o principal, colocar uma cláusula, se porventura eu quiser sair da sociedade, quais são os Cláusulas requisitos? de saída, né? É. Exato, isso para mim é primordial. Olha, se sair, a gente vai basear o valor da empresa nisso, ou não, a gente só vai sair mesmo, cada um pro seu lado. Defina Distribui o tudo ali. balanço ali, né? Exato. Defina as regras do jogo num papel, não só de boca, porque o vento leva e vai ficar naquele negócio, não falou, tal. Cara, isso é muito importante. Inclusive, assim, a gente começou aqui o MEV Business, né? Que é nosso clube de negócios para quem está empreendendo em MEV. Aí, no diagnóstico que a gente faz, todo mundo que entra, a gente pergunta vários fatores. E um dos fatores que a gente perguntou é: você tem sócio? E se a pessoa tem sócio, se você tem acordo de sócio. Menos de 50% das pessoas tinham. Quem tem sócio tinha o contrato, né? Então, foi algo que também a gente fez aqui bem no começo da MEV. E para mim é uma das coisas que você deve mais gastar energia se você está pensando em ter sócio, né? É ter alinhado muito bem, porque o melhor momento para negociar essas coisas e para alinhar é quando tá tudo certo e quando você tá no otimismo da construção, porque quando tá dando errado, meu amigo, aí Não, aí qualquer coisa é motivo, né? Qualquer coisa vira motivo. E aí a gente tá falando de carreira, né? Para você ter um desgaste, você para de colocar energia no negócio por conta do seu sócio, cara, é sua carreira, querendo ou não. Muitas vezes é o seu rosto que tá ali. Então, para você conseguir recuperar isso, então assim, eu falo que é um desgaste triplicado, né? Porque tem coisa que a gente não recupera fácil. Então, assim, vai em sociedade, faz a primeira pergunta. O que um vai agregar para o outro? Faz sentido? Pô, fez, legal. Vamos agora definir as regras do jogo. Ó, eu sou mais marketing, então se eu vou ficar mais marketing, você é mais comercial, vamos fazer isso. Atendimento vai funcionar assim. Eu estou num momento de fazer uma pós. Ó, legal, então você vai trabalhar um pouco menos, mas legal. Defina as regras do jogo. Tanto de alinhamento de expectativa, do que cada um vai fazer, e o principal, cláusula de saída. Não faz sentido, vamos sentar e conversar? Fica muito mais fácil. Porque quando não tem as regras ali bem definidas, principalmente na saída, é um caos. Principalmente porque muitos sócios que eu pego aqui, cara, que eu vejo dar problema, é casal. E aí depois separa, e aí um fica meio que querendo puxar a sardinha pro seu lado. Então acaba sendo complicado. Então defina as regras do jogo que não tem erro. E detalhe, coloque na ponta do lápis. se vale a pena, né? Tá os dois dentro de um mesmo CNPJ. Viu que faz sentido, coloca no papel, reconhece firma, deixa ali uma cópia para cada um e ó, a gente já sabe as regras do jogo. Uma coisa que eu vejo que é bem comum, Márcio, acho que né, você deve ver isso com um volume muito maior, mas assim, eu digo que a maior parte das clínicas, na verdade, elas são coworkings, né? Não é a clínica no sentido de duas pessoas pensando em construir um negócio. É tipo, dois, três, quatro colegas médicos, às vezes da mesma especialidade ou que tem alguma complementaridade, os caras falam, vamos abrir uma clínica. Aí os caras botam o CNPJ junto, só que na verdade cada um retira o quanto fez de produção individual e aí, geralmente, a atenção vai vir justamente naquilo que deve ser relacionado à empresa. Ok, quem é que vai cuidar do financeiro? Quem é que vai cuidar do marketing? Quem é que vai cuidar das outras coisas? Então, vira meio que um condomínio ou um cowork, né? Que o pessoal divide custo e cada um meio que toca o seu, né? E aí, na verdade, você nunca constrói uma empresa, né? Se sair ali, não tem nenhuma estrutura, não tem um sistema, não entrega valor de maneira autônoma em relação à atividade dos sócios, né? Exato. Eu falo que para você criar uma empresa, tem que ter uma visão de futuro. Se for só para ter, eu falo, primeiro, o profissional liberal hoje ele precisa mudar um pouco a visão dele, todas as áreas. Se é profissional liberal, você tem que entender que a partir do momento que você sai da faculdade, você é empresário. Você tem que ter uma cabeça de empresário. Então você tem que pensar como CNPJ. É o quê? Vamos juntar? Vamos. O que vai gerar de valor ter alguém comigo? Porque você tem que complementar. Então, por exemplo, eu sou muito comercial, legal. Eu tenho que ter alguém então que é administrativo financeiro porque é uma coisa que às vezes eu não sou tão bom.
Então, é essa cabeça que tem que ter. Porque o pessoal só fala, vamos juntar tudo porque é amigo e tal. Cara, não é assim. Provavelmente você vai se frustrar. Se a ideia for essa, Você perde o negócio e depois ainda perde a amizade. exato, e ainda perde dinheiro porque você está pagando muito imposto. Então, você não ganha, não tem ganho. Então, primeiro é entender no longo prazo. Visão de empresário. Show de bola. É, uma das coisas, um dos modelos que a gente mais trabalha dentro da MEV, Márcio, são com planos de acompanhamento, né? Porque a gente vai trabalhar com mudança do estilo de vida, não é uma coisa de uma consulta só, a gente vai acompanhar o paciente ali durante pelo menos 6 meses, um ano, e que às vezes vai envolver várias consultas. E aí, cara, toda vez que a gente vai falar de plano, sempre surge a pergunta: ah, mas eu emito uma nota fiscal só, eu emito um a cada mês. Cara, o que é que a gente tem assim dentro da lei, né? Dentro do que é possível de possibilidades, até para em relação ao nosso risco, né? Porque se a gente emite uma nota fiscal só, enfim, aí às vezes, sei lá, a pessoa desiste no meio do caminho, você já emitiu para ter reembolso, depois é bem mais complexo. E também parte da dúvida, e aí a gente já vai indo um pouco para esse caminho, é que às vezes, a depender da cidade, quando você tem muito planos que trabalham com reembolso, a pessoa quer pelo menos parte desse dinheiro que ela está investindo na consulta, ela ter a possibilidade de ter reembolso, né? Então, eu sei que mudou muito essa questão de reembolso, então eu queria te ouvir mais atualmente como é que estão essas exigências, as possibilidades em relação a isso. Isso aí é muito importante pensando no fluxo de caixa da empresa. Por quê? Tudo depende. Se você fecha um pacote, por exemplo, vou fechar um pacote, nem você falou, é um acompanhamento anual. Provavelmente você vai fechar um pacote ali com X consultas, né? Normalmente acaba sendo assim. Então, dentro desse caso, o que dá para fazer pensando tributariamente? Vamos voltar só um pouquinho. Hoje, na parte de apuração de imposto, tem duas situações. Você pode definir competência, que é quando efetivamente acontece a prestação de serviço, ou caixa, que é efetivamente o recebimento, que aí muitas vezes pode ser de um mês para o outro. Esse é o primeiro ponto. Então, tem a possibilidade de você emitir nota em cima das duas. Exato, porque assim, como que funciona? Competência. Aconteceu a consulta hoje. O correto é você ir já emitir a nota e entregar para o paciente. Esse é competência. Caixa, você também emite a nota no momento da prestação do serviço, só que o imposto é reconhecido no momento do pagamento. Se o cara fizer uma cirurgia e o. Só para dar um exemplo assim, né? Foi uma cirurgia de 50 mil reais que o paciente parcelou em 10 vezes, pô, você tiver que pagar o imposto todo de vez, você nem recebeu ainda, recebeu uma parcela que só vai entrar em 30 dias, aí começa a ficar fluxo de caixa negativo, né? Exato, porque assim, quando compensa eu trabalhar com um modelo de caixa, de apuração de imposto no regime de caixa? Justamente quando você tem movimentações grandes, né, você falou, vou fazer uma cirurgia de 30 mil, só que o meu recebimento normalmente é em 12 vezes, ou em 10, para ficar mais fácil a conta. Cara, como que funciona, cara? Você não vai receber num mês, e aí você teria que pagar imposto em cima de 30 mil. Então, pensando em fluxo de caixa e até pensando na parte tributária, compensa você quebrar em 10. E aí sim, compensa você fazer regime de caixa, que é no recebimento. Só que você vai ver que você vai enfrentar, quem for falar isso para o contador, a resistência é grande, porque é mais trabalhoso. Tá? O que também dá para fazer, meu contador não sabe fazer regime de caixa. Não tem problema, faz o seguinte, vai emitindo, pede uma nota fiscal de acordo com o recebimento. Tá? Aí só precisa alinhar a expectativa do paciente. Por quê? Se ele fez, por exemplo, vamos seguir o caso da cirurgia, fez uma cirurgia em janeiro, e ele precisa da nota cheia por conta do reembolso, aí eu já te falo, não tem como você fugir, porque você não pode negar ali a nota fiscal. Aí sim, você vai ter que fazer o regime de caixa. Outra coisa importante, para você definir se é competência ou caixa, que nem eu falei, é o mesmo caso da tributação. Tem que ser feita na virada do ano. Começou o ano como competência, você tem que terminar o ano como Então não competência. dá Então, pra fazer não, uma parte de competência ou outra em caixa, ou é um ou é não. outro. Ou é um ou é outro. Não tem jeito. Então, quando compensa? Compensa você fazer caixa quando sua inadimplência é alta. Esse é o primeiro ponto. Tem uma inadimplência muito alta ou um nível de desistência muito alto. Aí compensa. Outro caso que compensa é esses que você tem sempre um serviço muito grande. Parcelamento muito grande, sim. Você tem um serviço grande que exige o parcelamento. Aí compensa. Então, nessas duas situações, em resumo, é o que normalmente compensa. E aí vem a parte tributária, que é muito importante, né? Vamos supor que você está no Simples Nacional. O Simples Nacional ele é calculado na média dos últimos 12 meses. Né? Então, quanto maior seu faturamento, maior a alíquota do imposto.
Então, se você consegue quebrar isso, por exemplo, vou te dar um exemplo claro. Eu tenho um cliente que ele já está bem estruturado, então, normalmente, todo o faturamento dele é janeiro e fevereiro, que é quando ele renova plano. E aí, o que acontece? Ele emite nota tudo ali. Então, você pensa comigo, ele não emite nota durante 9 Só meses. faz janeiro e fevereiro. Exato. Então, você imagina se Aí a gente faz aquele emitisse... fluxo bem negativo e vai recebendo, aí você tem que ter um capital de giro gigantesco ali, né? Exatamente. Então, imagina, o imposto vai lá em cima. Você já tem que pagar no mês seguinte. Então, o que a gente fez? Ali eu falo, ó, ali compensa a caixa. Então, a gente aí emite a nota, o pessoal pediu reembolso, tudo certinho, não dá dor de cabeça, só que aí apurando imposto de acordo com o recebimento. Então, em termos de fluxo de caixa, esse cliente, por exemplo, ele sabe que ele tem uma economia ali de 3 a 6,5% por mês. Só fazendo isso. Parece que é pouco? Imagina, esse cliente fatura 100 mil. Eu estou falando uma economia aí de praticamente 80 mil no ano. Parece. Quando a gente fala em percentual, não percebe. Isso porque não passa de um determinado limite por mês, e aí ele acaba pagando menos. Exato, exatamente. Estão vendo, né, gente? Aí depois o pessoal, o negócio não dá certo, a conta não fecha. Na verdade, é você que tá jogando o jogo errado, né? Exato. Eu costumo falar o seguinte: se você chegar para o seu contador, não contar a sua história e ele te der a receita do bolo, foge, pode fugir que é frio, porque não existe uma regra exata, né? Tudo depende do seu negócio, da sua Aí tem que botar no movimentação. papel e ver todas as possibilidades do que é que encaixa melhor ali para ele, né? Exato. Sempre peça em números. Ó, monta o planejamento tributário para mim. Eu preciso em números para ver, para mim tomar uma decisão. Se for só no achismo, esquece. Porque todo mundo tem ali uma receita de bolo. E não existe receita de bolo no tributário no Brasil. Cara, e sendo bem honesto, eu acho que aí talvez seja a parte do problema, né? Eu acho que grande parte das contabilidades, principalmente, né? Quando você. Contabilidade você vai pagar, sei lá, 300, 500 reais. Cara, vai ser. O cara vai emitir nota, basicamente, né? Até não é coerente esperar de um serviço desse grau de investimento que a pessoa vai parar, fazer cálculo com você, ver qual modelo vai encaixar melhor, né? E quão maior você é, mais caro vai ser ter desalinhado essa expectativa de serviço, né? Até falando do nosso lado, cara, é um gap muito grande que existe no mercado. Como eu falei, eu vim de auditoria. Auditoria é uma visão totalmente diferente do escritório de contabilidade. Porque nós gostamos de trabalhar e antecipar o problema, antecipar esse planejamento tributário. Agora, o pessoal cobra muito, prostituiu a contabilidade em si. Então, tem pessoas aí que eu já vi cobrar R$ 120 para fazer. Só que aí o que acontece? Ele só emite nota e vai te mandar a guia. Não peça nada além disso. Ele vai fazer bater tudo que é mensal ali, as obrigações e tudo. Então ele não vai analisar, ele não vai sentar para entender, ele vai te cobrar tudo separado, ele não vai olhar a sua parte de pessoa física, que é muito importante. Né? Então não tem muitos profissionais bons no mercado. Eu falo em termos de contratação mesmo. A gente tem uma dificuldade grande porque a gente tem um projeto de formar pessoas aqui justamente por isso. É muito difícil achar gente boa, né, que pense no cliente. O foco tem que ser o cliente. Qualquer coisa fora disso eu falo que está errado, né, porque o tributário é chato. Então a galera não quer estudar, vou fazer mais do mesmo, só vai emitir nota. Quando o cara emite nota para você, porque nem isso o pessoal gosta de fazer mais, e aí ele só manda guia. O contador ele é mal visto hoje em dia justamente por isso, porque ele só faz o mais do mesmo. Aí hoje tem a contabilidade digital que também faz isso. E aí a contabilidade digital só vai processar. Não adianta você cobrar além disso. Eu vejo que é um dos maiores erros aí do recém-formado, que eles vão por preço, que é a contabilidade digital, que vem com aquela conversinha e tal, é o preço, vai pagar pouco. No começo eu até entendo, porque, cara, você está começando ali na sua carreira, você quer economizar, mas você não sabe a diferença que faz você sofrer uma atuação da Receita lá na frente. Você tem se desenvolvido e aprendido com os conteúdos aqui do podcast do MavHack? Então tem uma oportunidade para você. Para ir rapidinho o que você está fazendo agora, você vai lá no perfil do MavHack e você vai ter a oportunidade de avaliar esse podcast com a quantidade de estrelinhas ali que você achar que o conteúdo daqui agrega de valor para você. Lembrando que essa é uma forma também de você demonstrar a sua gratidão e a gente vai podendo criar esse ciclo aí de perceber que a gente tem feito diferença na vida das pessoas e que você vai poder fazer a diferença também na vida dos seus pacientes. Então convido você a avaliar o podcast, seguir também para receber todas as notificações. O problema é que como médico, né, mesmo recém-formado, em geral o cara vai começar com a receita de pelo menos 10, 15 mil reais ali, né? Mesmo quem esteja trabalhando menos, o peso já é grande, né? É uma economia que a chance da conta não fechar é grande. Aí eu já quero até pegar esse tópico, Márcio, assim,
Cara, se fosse elencar, sei lá, 3 a 5 principais erros que você mais vê dentro desse contexto, o que é que você colocaria ali como mais comum ou que o pessoal precisa ficar mais atento, que é muito frequente? Legal, principal erro, fórmula mágica. Essa é a primeira. Igual eu tenho alguns amigos que brincam que é o cara do cinto colorido falando bonito, né? Esse é o cara que vai te falar que você vai pagar 6% de imposto. Esquece. Se alguém te falar isso, você já está errado. Por quê? É, a pejotização, né, que é a contratação via CNPJ, ela sempre existiu. Só que, em 2019, ela foi regulamentada pelo Paulo Guedes. Né? Então, assim, existia e agora as regras do jogo estão aqui. Legal. Então, facilitou a nossa vida. Então, tem algumas coisas que são obrigatórias, que eu vejo o pessoal cair, que principalmente é a parte do Prolabore, que é o seu salário como diretor da empresa. Se você tem um CNPJ, você é o prestador de serviço e você não tem um Prolabore, que recolhe INSS, tudo independente do valor, esse é o primeiro erro. E eu vejo acontecer muito, tá? Se você, Que o cara outro não quer erro, pagar imposto de renda associado ao Prolabore e não tira nada, né? exato, mas às vezes o cara nem sabe disso, quem faz isso é o contador. Então fala, não, não existe não, isso aí não é obrigatório não. Quantas vezes eu tive que mandar legislação porque a pessoa consultava em mais de uma pessoa, tipo assim, não, meu, o outro contador da minha família falou que precisa. Não, tá aqui, a legislação tá aqui, eu não tô inventando, ela existe, tá aqui. Acho que às vezes ele que não constou. Então esse é um principal erro. E aí, lógico, vai chegar um momento que a Receita Federal vai notificar, não tem jeito, tá? Isso é fato. Outro erro também envolve Ainda Prolabore. mais sendo tudo digital agora, né? Porque o Exato. controle está muito mais fácil para a Receita, né? Cara, eu já vi o painel da Receita. É um painelzão de cruzamento de informações. Então, imagina comigo, ele tá olhando lá, fala, ó, eu recebo as informações aqui, não tem Prolabore. Aí eu falo, mas peraí, então já tá tudo errado, não vou nem olhar o resto, aqui você já tá errado. Aí vem o segundo erro que é mais comum, que é o quê? Quando você está iniciando a carreira, principalmente, é recomendável o Simples Nacional. Dentro dos meus cálculos aqui, se você fatura no máximo ali até 25, 30 mil, comparando com o que é o lucro presumido, compensa o Simples Nacional. Como que funciona isso na prática? Toda empresa na área da saúde, ela ingressa ao anexo 5 do Simples Nacional. Existem 5 anexos, um para a indústria e tal, etc. Então, ingressa aqui. Inicia em 15,5%. Só que, na legislação fala que se você tiver 28% de despesas com funcionários ou prolabore, você pode ingressar ao anexo 3. Então, você sai de 15,5% para 6%. E aí, como que fica isso na prática? Em cima do faturamento ali, vai incidir os 6% do Simples Nacional, desde que você não ultrapasse a média de 15 mil por mês, em cima do seu Prolabore, vai incidir ali INSS, imposto de renda, de acordo com a tabela do imposto de renda. O que acontece? Tem contador espertinho que, para puxar o cliente para ele, fala assim, aqui você só vai pagar 6%. E ele não faz essa jogada que eu falei, de definir que 28% que você fatura vira o Prolabore. Já joga direto no anexo 3. O que acontece? Tem um monte de gente sofrendo notificação da Receita. A Receita não vai notificar você no primeiro ou no segundo ano. Ela espera chegar no terceiro ano para aplicar a multa máxima de Que você já vai ter 150%. aquele acumulado. Eu costumo falar que a Receita Federal usa a teoria de Napoleão. Quando seu inimigo estiver errando, não mexa com ele, deixa ele. Deixa ele errar um Ela, tempo. então ela sabe, o dinheiro dela está a juros ali. Se você está fazendo errado, vai ter Selic, vai ter multa. Esquece, eu estou ali, eu vou deixar juros. Depois eu te notifico. Entendeu? Então, esse é o segundo maior erro. Outro erro que eu vejo que é muito comum é quando existem sócios. O que acontece? Quando você abre um CNPJ, você tem lá o cartão CNPJ, que é o espelho ali de toda a operação. Então vai estar lá as atividades, endereço, tudo, é um resumo. E existe o contrato social, que é a certidão de nascimento do CNPJ. E ali está todas as regras do jogo. O endereço, quais atividades você desenvolve, os dados dos sócios, tudo. Inclusive tem a questão de cláusula de saída, lá tem, mas a grosso modo. O que acontece? As contabilidades pegam um contrato padrão e jogam lá e abrem um CNPJ. Qual é o problema disso? Normalmente, abriu eu e você um CNPJ, cara, você produz 20 mil por mês, eu vou lá e estou produzindo 10. Você concorda que a nossa distribuição de lucro vai ser diferente? O que acontece? No contrato padrão, isso não está específico. Que pode ter distribuição desproporcional, né? Então, se o sócio, sei lá, depois de 5 anos brigou com você, ele quiser botar na justiça e falar que 50% devia ser dele, se 50% no contrato das cotas. Isso é um dos problemas. O segundo é que a Receita Federal vai chegar em você e vai falar o seguinte:
Pô, Márcio, o certo era que você distribuísse o lucro de forma igual. Então, até isso aqui é isento, que a distribuição de lucro no Brasil ela é isenta. Essa diferencinha aqui é rendimento tributado. Joga imposto de renda mais a multa máxima e por aí vai. Eu já vi muito isso, principalmente naquelas empresas que eles, sabe aqueles PJs? Colocava todo mundo com 1%. O que aconteceu? Várias foram notificadas porque a Receita falou, opa, peraí, cada um recebeu aqui de acordo com a sua produção, né? Não foi de acordo com o seu percentual. Então, peraí, essa diferença aqui é rendimento tributado, qual? Imposto de renda. Meu primo caiu nessa, ele juntou dinheiro durante 3 anos para entrar na residência, para casar. Quando começou a residência, ele recebeu a multa. Só que ele não sabia. Aí foi erro ali do contador da empresa que administrava. Então, isso é um risco muito grande também, que é muito comum, muito comum. Então, assim, tudo que é padrão. Inclusive, não sei como é na região aí de Ribeirão, né? Mas em Salvador, na época que eu formei, tinha muito aquelas PJs que o pessoal já tinha meio que a empresa, eles botavam. Tipo, ele conseguia fazer um negócio rápido. E muita gente entrava nessa porque é mais fácil, enfim. E uma das É o coisas que eu famoso fiz, PJão. recente, foi justamente, apesar de já não estar usando muito tempo, mas, cara, se é sócio da empresa, se tiver qualquer BO lá, você vai ser responsabilizado, né? Foi justamente ter pedido a retirada. Porque, enfim, às vezes você fala assim, ah, pô, não tô nem mais emitindo nota disso, enfim, mas, cara, se você tá lá como sócio, em algum momento o problema pode vir para você. Exatamente. Então, assim, tá em sociedade, você não tá mais movimentando nada, cara, já vai lá, pede para sair e sai fora. Porque dá zebra, não tem jeito. Então, assim, PJ é um risco gigante. Sem contar essas SCP, que hoje é muito comum. O pessoal tá meio que acordando porque veio uma onda muito grande ali, meados de 2020, 21, principalmente durante a pandemia, que todas essas tendas que tiveram, né, esses pequenos hospitais aí de campanha, todos eram SCP. E aí agora que tá estourando a bomba. Então, é muito comum eu escutar, não, Márcio, eu tô lá, mas já faz 2 anos, nunca deu nada. Lógico que não deu. A Receita tem 5 anos para notificar você. Eu falei, ela tá deixando o dinheiro dela juros. Na hora que ela vê que faz sentido, ela vai te notificar. Então, não tem como fugir mais. E uma das coisas também que eu vejo muito pessoal errando, vou colocar como item 4, é justamente o quê? Movimentar a conta do CNPJ. Ah, meu paciente, é o que eu mais escuto. Meu paciente não pediu nota, então eu não emiti nota. E aí movimentou a conta do CNPJ. Esquece, a Receita Federal ela vê isso. Pela primeira vez em janeiro do ano passado, de 2023, eu vi uma coisa que eu esperava há muito tempo a Receita ia fazer e até achei estranho não ter feito. Ela mandou para um cara, o cara me procurou desesperado, cirurgião plástico. Ele me procurou desesperado porque ele recebeu uma notificação da Receita Federal onde ela demonstrou em quadrinhos. Apurado, notas fiscais, banco A, banco B, banco C, diferença. Justifica para mim. Aí o cara me ligou desesperado, tipo assim, tava dando uma diferença. Ele declarou 1.200.000 e faturou 3, quase 4 milhões ali no ano. E aí a Receita pediu, falou assim, Márcio, o que eu faço? Eu falei, se realmente você movimentou isso? Sim. Por que você não emitiu nota? Ah, o paciente não pediu, eu nem tinha um. Aí esquece. Eu falei, deixa a bomba estourar, a gente briga depois justamente na multa. Porque não tem como. Se você vai lá e falar, realmente, eu não emiti nota, tá? Cara, ia ter mais uma penalidade por incorreção, ia ter outras penalidades, ia ficar maior ainda e depois não ia poder brigar ainda pela multa. Esquece, deixa. E a gente até conseguiu reduzir um pouco, mas isso é um erro muito comum. Movimentou a conta do CNPJ, pensa o seguinte: entrou 20 mil, você tem que ter 20 mil de nota emitida. É um pouco maleável na pessoa física. Por quê? A Receita entende que tem um período, por exemplo, a gente saiu lá numa galera, pô, eu vou pagar a conta, transfere todo mundo para mim que eu pago aqui. A Receita entende que isso acontece, então tem um percentual maleável. Né? Mas não é um valor alto. Eu sempre falo que até 3, 3,5 você consegue movimentar. Brasilzão aqui é, é selva nisso aí, né? Exato, cara. Então, assim, e isso é um dos motivos que você vê aí muito profissional liberal saindo da faculdade e rodando no anonimato. É só movimentando conta pessoa física, entregando recibo. Recibo nem é um documento oficial, é só um demonstrativo que você recebeu aquela movimentação financeira. E aí o pessoal reclama que não consegue um cartão de crédito de 5 mil, sendo que fatura 30, não consegue um financiamento para financiar a sua casa, seu apartamento, porque não consegue justificar o ganho. Então, assim, você ganha de um lado, porque você não está pagando imposto, né?
Mas você tá dormindo com a bomba embaixo do travesseiro e você não consegue justificar. Porque hoje em dia não tem mais aquela, me manda seu extrato bancário. Não. Hoje é tudo Pix, né? Não tem muito pra onde correr. Pix, cartão, então tá tudo registrado e vai ter muito pra onde fugir, né? E pensa assim, uma coisa que o pessoal me pergunta muito, e eu vejo que é difícil entrar na cabeça, principalmente para quem tem clínica, é o pessoal me perguntar, pô, Márcio, minha maquininha, como que funciona a questão da maquininha? Pensa o seguinte, teve a prestação de serviço? Emite nota. A forma de recebimento é indiferente, se foi em dinheiro, se foi em cartão, se foi tal. E aí o pessoal fala, mas espera aí, na maquininha de cartão eu passei R$ 10.000, mas eu só vou receber 9.500. Eu teria que emitir uma nota de 9.500? Não. R$ 500 é despesa financeira. Aí você está perdendo. Então, pensando contabilmente, o a receber é 10.000, só que você está recebendo 9.500, esses 500 é despesa financeira. Então, assim, o recebimento é uma coisa, a prestação de serviço é outra. O pessoal às vezes acaba confundindo muito isso. Bem-vindo às regras do jogo, né? Exatamente. Entenda que é assim, não tem para onde correr. Cara, fala um pouquinho como é que tá essa questão de reembolso agora, Márcio, porque assim, da pandemia para cá as regras mudaram completamente, né, no sentido das obviamente a gente teve um momento aí literalmente de abuso, né, a ponto de inclusive ter ficado na cabeça de muitos colegas associado a reembolso com coisa com uma prática não ética, porque infelizmente tinha muita gente que fazia muitas práticas, você pode até comentar um pouquinho, e houve uma mudança muito grande das operadoras, e em até sentido, me parece que até as operadoras às vezes jogam num extremo ali até quase do ilegal para dificultar ao máximo para o cara conseguir reembolsar. Traz um pouco de como é que está o contexto atual, né? Porque eu imagino que vocês devem ter uma operação grande aí de gente que trabalha com isso também. Sim, eu vejo assim, hoje em dia tudo que é, eu falo que eles tentam dificultar ao máximo. Você vê as novas normas que eles soltaram, tem assim 1 bilhão de páginas. Então é impossível você ler aquilo. Não tem como, é humanamente impossível você conseguir detalhar tudo. E aí eles usam isso como justificativa. Então fica uma guerra da justiça, porque tem algumas coisas tá no contrato, tem outras que não estão. Então, por exemplo, tem muita gente que vai chegar para vocês e vai falar o seguinte: olha, ó, quanto que é a sua consulta? Ah, é R$ 800. Legal. Você consegue fazer em 2 notas? Uma esse mês e outra no outro, porque os caras só vão reembolsar aqui R$ 350? Acontece muito. Esse é um das principais coisas. Então, eles limitaram muito. Você pode ir em outro tal e pedir o reembolso. Você Que pode. até onde eu sei é errado, porque está como se fosse dois serviços e na verdade é um só, né? Exatamente. Então, assim, para você, Caio, dá problema? Contabilmente, né, tributariamente, não dá, tá? Só que aí vem aquele detalhe que a gente voltou lá atrás: competência, caixa, movimentação. Então, às vezes, você vai receber lá R$ 800, mas não vai casar com as notas fiscais emitidas no mês. Qual que é o risco? A Receita Federal olhar e falar, opa, isso é regime de competência. Por que aqui você movimentou 10, aqui você movimentou 8 e não bate as notas fiscais? Um mês está mais, outro está menos. Esse é um ponto. Então, esse é um risco. Né? E um risco, eu falo, caiu na conta, é um risco palpável. Não é mais, talvez a Receita vai notificar. Uma hora ela vai notificar. Ela pode pelo menos pedir para você justificar. Então, esse é um ponto. Outra coisa que eu vejo o pessoal glosando muito, usando essa justificativa do KNES. Isso daí é uma das coisas que mais acontece. Então, você tem um. Primeiro, pergunta se o seu contador sabe o que é KNES. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Eu vejo muita gente me procurando porque fala, meu contador nem sabe o que é isso. Muita gente tem um contador genérico, vamos dizer assim, né? Não é um cara que tá, tipo, você que tá atuando só na saúde, grande maioria só médico, cara, inevitavelmente você vai ficando especialista nos maiores problemas que vai acontecendo com o médico, né? Exato, é natural. Né? O que não pode é você pegar uma empresa que é especialista na área da saúde e ela não te falar o que é o KNES, o que vai impactar, entender seu negócio, né? E também acontece. Por exemplo, eu vejo hoje o pessoal pecando muito, e isso influencia no reembolso, é a questão do alvará de funcionamento. Tudo bem, você está numa residência? Tô. Mas não tem alvará de funcionamento. O pessoal só te entrega uma declaração. Tá errado. Independente de onde constitua o CNPJ, é obrigatório você ter um alvará. Colocando que as atividades são desenvolvidas em locais de terceiros, colocar que você tem, às vezes, pontos de atendimento, mas ali é seu endereço residencial. É normal. O que não pode é ele te entregar uma declaração e ele está errado.
Por quê? Tem plano de saúde hoje glosando justamente porque me apresenta seus documentos de validação. Aí você não tem um alvará, ou está vencido, e aí você tem que lembrar o contador. Esse foi um dos pontos que eu peguei outro dia. O cara teve 62 mil de glosa no mês de reembolso, justamente porque o alvará estava vencido fazia 6 meses. E aí não tinha muito o que fazer. Acumulou ali vários meses e aí os caras deram a pancada de uma vez só. Exato. Demorou para validar e foi ver e falou: ó, seu alvará tá Não, vencido e faz 6 assim, meses. as operadoras hoje têm um bocado de advogado, de contador lá, só buscando alguma brecha para poder barrar, né? Então, Exato, exato. é Os um caras jogo vão de achar qualquer cachorro motivo. grande. É. Ah, ó, os caras estão glosando agora se você não coloca, por exemplo, qual foi o procedimento e o CRM do médico. Então você tem que colocar lá. Teve um caso, esse foi absurdo, que eu peguei, e aí, tipo assim, lógico que era defensável, mas eles negaram porque o médico, o prestador de serviço que constava na descrição da nota fiscal, não constava no quadro societário. Olha que absurdo. Você pode contratar um terceiro. Eu posso ter uma clínica, por exemplo, e contratar médico. Não vai ser Colocar todo alguém. mundo sócio, né? Exatamente. E aí eles glosaram por isso. Então, mas eles, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo muita coisa para ganhar tempo. Eu percebo isso. Ah, para a gente não ter um desembolso aqui, vamos dar essa justificativa Vai aqui. E jogando aí, o fluxo de caixa para frente do problema, né? exatamente. Então, hoje tudo é motivo. Então, o que eu recomendo? Defina padrão, primeiro, de emissão de nota fiscal. Entenda os planos de saúde que vocês estão trabalhando. Esse é um principal ponto, porque cada um está exigindo uma coisa diferente. Hoje não é assim, ah, vamos trabalhar dessa forma. Todo mundo aceita. Não. Tem um plano de saúde que vai exigir esse tipo, o outro vai exigir aquele. Então é importante. Para quem trabalha com reembolso, a gente já sabe que algumas especialidades isso é muito comum, então você já sabe. E também você pode utilizar o reembolso a seu favor. Eu vou dar um exemplo que aconteceu com um cliente nosso. Por exemplo, eles quebraram para o nutrólogo. Eles quebraram algumas situações. Então, por exemplo, a gente percebeu nessa última mudança de legislação que tem algumas coisas que você pode cobrar subprodutos. Então, por exemplo, dentro do seu atendimento, você vai lá e faz a biopedância e tal. E a gente percebeu que a biopedância você conseguia pedir o reembolso. Aí outra análise, você podia pedir reembolso. Então, uma consulta que era R$ 800, você conseguia ali vários tipos de reembolso, né? Então, assim, Porque valoriza. entrava em categorias distintas, vamos dizer assim, atividades distintas que você está exercendo, mesmo que você faça tudo dentro de uma consulta, né? Exato, exatamente. Então, para quem tá pro consultório, pô, é legal, você pode ir lá no meu que você vai ter esse reembolso de quase tudo isso. O cara fala, pô, lógico que eu vou, não tem motivo. Então, é importante entender com quem você trabalha. Primeiro, o público que você trabalha, depois, quais são as possibilidades ali. Então, para o nutrólogo, tem essa opção que, tipo assim, mudou o game para um cliente nosso. Ele tinha um faturamento médio de 35 mil por mês, depois que descobriu tudo isso, pô, o cara fatura 62, pelo menos, por mês, justo só por isso. Não mudou nada na clínica, nem o atendimento dele, entendeu? Então, assim, é muito importante você ver como que isso influencia no game mesmo, enquanto você está faturando, como que vai movimentar a sua clínica, às vezes até no seu marketing. Pô, você sabia que aqui você consegue 80% de reembolso em qualquer procedimento ou em qualquer consulta? Por quê? Aí lá dentro, lógico que você não vai mostrar a receita do bolo, mas aí lá dentro você fala, ó, tem essas possibilidades. Às vezes treinar uma secretária para fazer isso já para ele facilita. Então, então, assim, entender mesmo qual é o plano de saúde que você trabalha. Na sua região, o que é muito comum? Por exemplo, em Ribeirão a gente sabe qual é o game. São Paulo já é outro jogo. Minas já tem um negócio mais específico. E aí tem alguns estados que a gente já sabe que o negócio é muito mais apertado. Então, por exemplo, você vai para o sul mesmo, cara, você vê que começa a apertar o negócio de uma tal forma que fala, opa, peraí, quase nada dá reembolso? Não é possível. Entendeu? Então, tem isso. Saber o jogo que você está jogando, né? Exatamente. Porque uma coisa é importante, cara. Às vezes o pessoal entra, por exemplo, chega aqui, cara, o Brasil é muito grande. E assim, eu falo que existem vários países aqui dentro, né? Tanto que às vezes quando o pessoal vem com um sotaque diferente, fala, cara, de que país que você é? Por quê, cara? Porque assim, é totalmente diferente. Que nem semana retrasada, cara, eu tava em Recife. Cara, é outro mundo lá. Você chega lá, a, a, o plano de saúde é o mesmo, por exemplo, vamos falar, às vezes é uma Unimed, cara, é um procedimento lá de uma forma, aqui em São Paulo, a Unimed é A totalmente lógica é diferente. completamente diferente. É. Então, assim, não é porque algo dá certo aqui que vai dar certo lá. Então, entenda na sua região o que é permitido, o que pode e o que não pode. Esse é o primeiro ponto. Aí, depois, sim, com as informações em mãos, fala, opa,
existe uma grande oportunidade. Porque às vezes você vai tanto no deu certo lá, vou pegar isso e tal, que a internet hoje, às vezes você nem sabe em que estado a pessoa está te vendendo aquilo. E ele está vendendo na região dele. Eu gosto de dizer assim, Márcio, que, cara, se você tem um bom produto, ou seja, se você entrega um serviço de uma qualidade muito acima da média, né? E, em certo sentido, é o que a gente propõe com o treinamento de MEV, é capacitar o médico para entregar mais do que é o padrão. Primeiro que isso já te dá uma vantagem, porque você não fica dependente disso, né? Porque as pessoas vão buscar você independente do reembolso ou não. Agora, se você está numa região em que, tipo São Paulo, cara, você está em São Paulo, você tem que ter uma estrutura para isso, porque grande parte das pessoas tem plano de saúde que vai ter reembolso, as pessoas vão trazer essa demanda para você, mesmo que ela tenha condição de pagar a consulta ali, pô, se ela tem um benefício, ela vai querer, então, quanto mais você conhecer disso, você vai poder dar um benefício a mais na tomada de decisão dela. O que eu acho só ruim enquanto modelo de negócio, e muita gente quebrou na pandemia por causa disso, é porque todo o business da pessoa era estruturado em cima de uma proposta de reembolso. Mudou as regras do jogo, o cara já não tinha mais nenhum argumento, acabou. E muita gente fechou. Clínica grande, né? De faturamento de centenas de milhões por mês, ou centenas de milhares por mês, mas tudo em cima dessa lógica. E aí e não tinha um valor que se sustentava além da proposta de você, teoricamente, fazer de graça, né? Com reembolso ali. Exato. É, porque que nem eu falo, em tudo na vida hoje, você vê que o pessoal primeiro procura por preço. E aí quando aperta, procura por qualidade. E aí eu falo, quem é você no jogo? É isso. Então, tipo assim, é que nem, eu vou até, se me permite, tem um caso que aconteceu comigo, cara, que eu sempre falo isso. Quando eu estava em Porto Alegre, lá eu tenho uma unidade dentro da PUC Porto Alegre, tem um centro tecnológico lá, uma incubadora na área da saúde e tal. E aí eu estava lá, um cliente nosso, que super indicava o nosso trabalho, ele estava saindo. Eu falei, mas aconteceu alguma coisa, me dá um feedback, né, pra gente poder evoluir e tal. Ele falou, não, Márcio, eu tô indo com uma contabilidade que me cobra R$ 160 por mês e me dá uma planilha muito legal. Cara, aquele dia eu fiquei transtornado. Eu falei, cara, eu vou montar uma contabilidade digital. Em 2 dias eu estruturei todo o projeto. Fiquei até de madrugada. Quando terminou, eu olhei para aquilo e falei, não é isso que eu acredito. Não é isso que eu vendo. A minha ideia é diferente. Eu não quero ser mais do mesmo. Aí eu catei, guardei, porque um dia eu quero mostrar para todo mundo. Eu falei, cara, aqui foi que mudou o jogo. E é justamente isso, cara. O que você vende? O que você entrega? Quem é você no game? Cara, você vender qualidade, você não vai depender disso. Pode ser um plus. Que isso seja um plus, não uma dependência. Assim, cara, eu vejo de uma maneira muito natural em que sentido? Eu digo, vamos pegar um exemplo. Pô, a pessoa tá com uma cera no ouvido, um cerume. Pô, você vai no otorrino, cara, talvez você não vai ser tão exigente, buscar o cara que tem consultório particular. Pô, porque é uma coisa super simples, teoricamente todo mundo pode fazer. Você vai no primeiro que o plano disser que tem vaga lá, você vai lá e faz para poder tirar. Eu acho que esse seria a pessoa que tá começando ali, geralmente. Vou até tirar o caso do médico, porque a gente tá falando, pô, do cara que é MEI, tem que fazer ali o basicão e tal, beleza. Eu acho que às vezes vai servir. Cara, você tem uma empresa, mesmo que seja ali o seu CNPJ para você receber o dinheiro do plantão, tá fazendo 15, 20, 30, está começando a crescer, cara, seu erro vai custar cada vez mais caro, né? A gente, por exemplo, a gente teve uma reformulação tributária aqui na MEF Brasil e, cara, mudou nosso jogo, assim, porque modificou completamente a nossa margem de lucro bruto ali. Então, hoje, grande parte da minha atenção está em fluxo de caixa, em modelo tributário, porque hoje eu sei que cada 2, 3, 5% que a gente mexe ali de alavanca, para a gente aqui faz uma diferença muito significativa, né? Sim, por isso que eu falo. Onde você tá no game? Você tá começando, você não tá? Você tá lá na frente, tá avançado? O que você vende? Porque tem aquele serviço que não tem como, tem aquele serviço que faz sentido você estar no plano e depender daquilo. Mas tem fase da sua carreira que não vale a pena. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu cobrava um valor, eu cobrava metade do que eu cobro hoje, pra você ter noção, quando eu comecei. Então, eu tava no game por preço. Você começar, você tem que vender preço, não tem jeito. Márcio, onde é que o pessoal te acha aí e conhece um pouco do trabalho da MS também? Cara, tem a MS no Instagram é @grupo MS Saúde. O meu é M Márcio Miguel, né? Então pode chamar lá. Agora a gente está começando uma fase muito de conteúdo agora. A gente veio estruturando isso há muito tempo, né? Então a gente começa agora uma fase de conteúdo. Vou falar em primeira mão, ninguém sabe ainda, Caio. Eu vou lançar um curso de contabilidade voltado para médico, porque é que eu falo, o nosso nível de conversão ele é muito alto, porque eu não gosto de ficar falando de legislação, cara. Eu preciso entender que o médico ele não teve essa vivência. Não adianta eu ficar falando
como se eu estivesse conversando com um contador. Seria para o cara ganhar um repertório ali, né? Para ele entender o mínimo, até para ele conversar com o contador dele e tudo. Exato. Então, a ideia desse curso eu vou trazer tudo de uma forma bem sucinta para ele entender e vou alertar sobre os principais riscos. Que o pessoal fala, cara, o que eu preciso perguntar para o meu contador? Cara, ó, você precisa sempre estar perguntando isso, você precisa acompanhar aquilo. Então, esse curso vai ser voltado para isso. E eu só vou quebrar ele em dois estágios, que vai ser o recém-formado, que aí a gente fala em uma linguagem, e para quem está ali já num nível bem mais avançado, que aí a gente pode Com evoluir numa clínica, parte. sociedade. Exato. Porque não adianta a gente falar em EBITDA para o cara que está começando. Ele vai falar, É, que medicamento é esse novo que eu não conheço? show de bola. E Márcio também vai estar junto com a gente lá no Mav Business, esteve junto com a gente no Mav Experience, né? Já falei para ele que eu falei, se você não estava sabendo, você agora já sabe que você vai estar como advisor nosso lá como consultor. Pode Então, contar comigo. um dos ciclos que a gente tem lá dos boards, né, onde os participantes trazem os seus gargalos, as suas dificuldades do momento e tem, obviamente, né, você tem o contador, obviamente é fundamental, né, inclusive parte dos colegas vão estar com ele também, mas às vezes tem um ambiente, né, onde você está podendo trocar essas dificuldades, um ambiente seguro, eu acho que é fundamental, inclusive para ter insights, né, pô, tal colega fez tal mudança ali que teve impacto para ele, será que no meu contexto aqui se aplica, será que faz sentido? Então a gente vai estar com o Márcio lá também com a gente dando esse suporte. Cara, eu acho que gerou muito valor aqui pro pessoal, viu? Eu acho que só isso aqui vai ter gente que vai economizar um bom dinheiro aqui. Quem trabalha com reembolso, com plano de acompanhamento. Márcio, brigadão pelo seu tempo, viu? Ok, isso. Eu que agradeço o convite. Pode contar comigo. Assunto no tributário. Porque assim, o pessoal fala contabilidade. Acho que contabilidade é só imposto. Não, Sim. contabilidade vai na parte societária, legalização, que envolve alvará. Tem muita coisa. Então a gente tem papo aí para 15 horas, eu falo brincando, né? Então assim, obrigado pelo convite, estou à disposição. Espero ter ajudado de alguma forma. Eu falo, como eu estou muito à frente da operação e eu gosto de acompanhar os nossos clientes, eu falo que eu não vi nada ainda, não tem nada que a gente não tenha visto, né? O passado, né? Desde separação societária, briga, Cara, enfim. esse é o know-how de você estar com alguém que tem repertório de vivência, né? Tipo, a pessoa já viu de tudo, quando ela começa a ver sinais parecidos, ali é como um bom médico, né? Um bom médico, na verdade, é o cara que já viu muito problema, e aí ele, quando ele vê ali um comportamento, ele já associa aquilo com os casos que ele atendeu, né? Eu acho que Né? é muito parecido nesse sentido. Né? Inclusive o pessoal me perguntou, eu falei, cara, hoje eu vou participar, o cara tal, me convidou, ele falou, o que ele vai, ele já te passou, o que vai perguntar, tal, eu falei, cara, não tem nada que a gente não tenha visto ainda, o que ele me perguntar eu vou saber falar, então, por isso que é importante viver isso, né, então, como eu tô sempre à frente, vou acompanhando, tenho muita consultoria que eu faço, tem gente que não é cliente Sim. nosso na contabilidade, tanto que eu falo, você tem um contador bom, fica com ele, se você precisar de mim, eu tô aqui como consultor, compra a Boa. consultoria, se vê que faz sentido, aí você troca. Mas se você tem um contador bom, não troca e eu entro como consultor. Né? Então, porque Show hoje é de bola. difícil ter. Cara, é a relação de confiança, É, a como contabilidade. advogado, né? Tem que ser alguém que você confia ali e que saiba que é bom, né? Exato. Eu falo que Show tem que de ter dois bola. caras que tem que ser bom na tua vida, né? Três, né? O médico, o advogado e o contador. E o contador. Excelente. Gente, esse foi mais um episódio do Mav Hack, podcast mais Mav do Brasil, nessa linha que a gente está agora aqui de business, de negócio, né? Associado aí ao Mav Business, que é o nosso clube de negócios em medicina do estilo de vida. Então, se você está buscando empreender dentro dessa área da MEV, convido você a conhecer um pouquinho do nosso programa, se faz sentido para você estar num grupo de pessoas que estão na mesma sintonia, com o mesmo propósito. O pessoal da equipe vai deixar aqui embaixo o link para você conhecer um pouco. Até o próximo episódio. Valeu!